trajetória? Sim. Eu me formei pela Universidade Metodista de Piracicaba e adentrei a profissão. Advoguei por uns 4 anos e comecei a me deparar com alguns problemas que eu não entendia. Foi quando então eu decidi fazer o mestrado para entender aquelas situações diante das quais eu estava. Então, o senhor fez o mestrado em Direito também na Universidade Metodista de Piracicaba? Também na Universidade Metodista. E lá eu tive um professor muito bacana, chamado Hercílio Antônio Deni, que me orientou desde o início até mesmo quando eu fiz o doutorado, ele ainda participou como co-orientador. Enfim, eu comecei a fazer o mestrado na área de Direito Civil, porque eu atuava na área de Direito Civil. E procurava fundamentos de leis em virtude dos casos que eu estava acompanhando. E ele me orientou, me indicou obras e nada dessas obras me satisfazer. O senhor queria continuar estudando, queria aprender mais e foi em busca de mais? Sim, eu não estava encontrando respostas àquelas questões a qual eu me deparava. Quais questões, por exemplo, professor? Olha, 2 casos que me marcaram. Eu prestei serviço a uma imobiliária e naquela época o telefone era imóvel e era alugado e era muito caro. Um senhor, ao abrir um negócio, ele alugou uma linha telefônica junto dessa imobiliária a qual eu prestava serviço. Sim. E colocou o pai como fiador. Um senhor aposentado, viúvo, que apresentou a única casa que tinha e a qual habitava como garantia da locação. Em troca de um telefone. Em troca de um telefone. Esse filho, passado algum tempo, o negócio dele não deu certo. Sim. Ele começou a adquirir dívidas e a locação do imóvel foi uma delas. Nesse momento foi penhorada a casa do pai dele, a única casa que ele tinha. Nossa. E esse pai foi para um abrigo público. Dali, alguns meses, nós ficamos sabendo do falecimento dele. Nossa, que triste. Como resolver isso, né? Como evitar que coisas dessa natureza acabem acontecendo? Então, em busca dessas respostas, o senhor continuou estudando, fez mestrado, depois passou para o doutorado, saiu do doutorado, foi para um pós-doutorado, fora do Brasil. Sim. Como eu disse, no início eu estava fazendo o mestrado na área de Direito Civil. Mas eu não encontrava respostas ali. Até que meu orientador disse o seguinte, olha, vai estudar filosofia. Que tem uma relação muito próxima com o direito. Sim, no início isso me causou um impacto, porque até então eu não tinha estudado filosofia a fundo. Mas, seguindo a orientação, entrei nesse campo. E ele começou a me indicar obras, as quais ele me deu a oportunidade de ir selecionando essas obras, pelas quais eu me interessava, isso. E até o momento que eu encontrei uma linha de filosofia que eu comecei a gostar. E aí eu fui parar na filosofia pré-socrática. Quando eu abri os olhos, eu estava na filosofia grega pré-socrática. Foi bem longe, né, professor? E como é que o senhor faz essa relação? Porque hoje o professor Alessandro Giacomini, com toda essa trajetória que ele acabou de contar para a gente, né, de pesquisa, de estudo, saindo da graduação, passando pelo mestrado, doutorado e um pós-doc em Roma, na Itália, né? O senhor fez pós-doutorado fora do Brasil. Como é que o senhor faz essa relação hoje na sala de aula? Porque o professor Alessandro Giacomini, ele é professor no curso de Direito do NASP, Campus Engenheiro Coelho.
Sim. Tem aí várias turmas que já passaram pelo senhor, né? Pelas suas aulas. Como fazer essa relação em sala de aula entre direito e filosofia? Bem, quando eu cheguei aqui no UNASP, eu tive a informação de que era uma instituição na qual os alunos estudavam filosofia. Uhum. Eles tinham algum conhecimento em filosofia. Eu fiquei encantado com isso. E falei, Porque era bom, exatamente o que o senhor estava estudando, era né? exatamente a minha área. Eu falei, bom, vou montar um curso de filosofia adequado. No entanto, eu montei um curso de filosofia talvez um pouco pesado demais. E no início eu tive alguns problemas com alunos, porque o conteúdo Era muito complexo. era muito complexo. Mas ao longo do caminho eu fui adequando e hoje eu tenho esse curso muito tranquilo. Os alunos compreendem bem, leva os alunos a desenvolver um senso crítico, Isso é fundamental, principalmente né? com o direito, né? Exatamente, isso é fundamental. A gente dá a oportunidade para os alunos para que eles possam pensar, possam raciocinar, possam analisar as questões que são postas a eles, né? Sim. Porque o que nós temos hoje em dia é um ensino muito mecanicista, Sim. né? Então, é muito voltado para a produção específica e isso faz com que a criticidade do ser humano acabe sendo colocada de lado. Sim, sim. Aqui, as referências bibliográficas que nós passamos aos alunos são das mais variadas possíveis. O objetivo é que cada aluno leia uma bibliografia diferente. Sim, sim. Porque o direito em si é debate de ideias. Perfeito. E, no caso, a minha área, ela dá fundamento para esses debates. Dá argumentos, dá conteúdos para que os alunos tenham condições de debater, de raciocinar entre direito e filosofia, né, que tem tudo a ver, e possam debater. E daí a gente entra numa questão, professor Giacomini, que é relacionada à liberdade do ser humano. Né? E que o direito trabalha muito com essa questão da liberdade. O que a gente pode dizer que faz de um homem livre? O que faz de um homem livre? Bem, é uma questão um tanto que daria quanto um estudo só isso, né? tanto quanto complexa. Por quê? Poderíamos iniciar com uma pergunta a esse respeito. Sim. Podemos afirmar que somos livres? Ou podemos afirmar que há liberdade? O que é a liberdade, né? No caso, os pré-socráticos, eles defendiam muito a questão da liberdade de ser e não apenas a liberdade de fazer. Ok. E também entendiam que não temos liberdade de fazer, mas sim e apenas a liberdade de ser. Outras linhas, inclusive que não compreendem essa questão do ser, já não aceitam a liberdade de ser. Ou seja, entendem que não há liberdade de existir, que a tudo estamos sendo influenciados. São linhas de entendimento. Correntes de pensamento. Estudiosos que pensam nessas duas formas. Não podemos afirmar que determinada linha é a correta, determinada linha é a errada. Quando a gente fala em termos de pesquisa científica, pesquisa acadêmica, não tem a certa e a errada. Tem aquela que se adapta, né, ou é melhor aplicada nessa ou naquela situação. Mas, no seu ponto de vista, nós sofremos influências hoje e essas influências acabam limitando a nossa liberdade de ser ou de fazer? Sim. Muitas pessoas no mundo todo não têm a consciência de ser. E aí você encontra pessoas, por exemplo, que adotam para a própria vida comportamentos que são vistos em filmes, novelas. Acha que a vida dela é aquela vida que aparece em um filme.
Isso é bacana o senhor falar, professor, porque de repente alguém está acompanhando o Conceito de Ideias agora e pensa assim, de maneira prática, no meu dia a dia, o que que isso influencia ou como que isso se evidencia? Como é que eu posso perceber a questão da liberdade do ser, né? Ou a consciência do ser, que é o que o senhor acaba de falar. Quando a pessoa não tem consciência do que é, do ser, entra nesse contexto aí. Entramos nesse contexto. Ou seja, a partir dessa posição do indivíduo, podemos afirmar absolutamente que ele não tem liberdade. Porque Ele está preso a esses conceitos. Ele está preso a esses conceitos, a esses modos de existir aos quais ele observa. Ele não expõe, ele não abre o seu próprio modo de ser, de existir. Ele sempre está copiando alguém, imitando alguém. Mas é difícil chegar nesse ponto, né? Quem eu sou? Porque quando eu faço essa pergunta, quando eu me levo a essa reflexão, que é extremamente filosófica, né? Eu tenho que me entender, né? E a partir disso, definir como vai ser a minha vida, que estilo de vida eu vou adotar, como serão as minhas relações, né? Relações sociais, relações de trabalho, enfim. Então, isso tudo requer uma reflexão profunda. E hoje em dia, a nossa correria diária, né? A nossa agitação constante não permite que a gente pare para fazer essas reflexões. Exato. O princípio é nos questionarmos. Então, você disse, eu me entender. Esse é o princípio. Porque a partir do momento que você começa a explorar essa respectiva resposta, você começa a se conhecer. E a partir de então, você pode abrir esses seus modos de ser. E quando eu começo a me conhecer e abrir os meus modos de ser, eu começo a me utilizar menos dessas referências que o senhor falou, da novela, do filme, porque eu percebo que na minha vida, da forma como eu sou e o que eu quero para mim, não cabem esses exemplos, esses modelos. Então é uma forma de eu entender também a filosofia no meu dia a dia. Eu tive isso, assim, um momento que me marcou bastante quanto a isso, foi quando eu fui para a Itália. A preocupação enorme de como comer macarrão lá na Itália. Porque por quê, professor? Alguns diziam que não podia cortar o macarrão, porque tem que enrolar. Isso seria uma ofensa lá para os restaurantes, né? E então nós tínhamos que aprender a enrolar o macarrão e comer ele direitinho. Quando nós chegamos lá, não tem nada disso. Eu vi professores ali comigo, cortando macarrão. Comiam um macarrão com garfo e colher. Ou seja, aquele era o jeito dele. Ele estava comendo o macarrão. Ele não estava observando o que faziam ao lado para fazer igual. Então isso me marcou. Porque hoje, em qualquer lugar que eu vou, eu tento ser como eu sou. Obviamente com todo o respeito aos demais, ao ambiente aos grupos, que eu aos ambientes. Mas isso que o senhor fala, professor, é muito interessante, porque o que nós verificamos hoje na mídia, nas redes sociais, é completamente o oposto. O oposto? É o oposto. A pessoa fica presa, né, cada vez mais. Exatamente, a um conceito, a uma ideia que é construída a respeito dela mesma, e ela precisa retribuir a essa ideia, precisa corresponder a essa ideia, e acaba não se encontrando. Inclusive, em um congresso sobre linguagem que eu participei, houve um questionamento do seguinte: os robôs estão se tornando humanos? Ou os humanos é que estão se tornando robôs? Se robotizando, né? Essa foi uma questão. Nisso que nós estamos falando, entende-se claramente que nós estamos nos tornando robôs. Exatamente.
Professor, a gente poderia ficar horas aqui debatendo esse assunto, Sem porque ele é dúvida. profundo e é bastante interessante. Mas para a gente fechar essa nossa ideia, para o pessoal que está aí em casa nos acompanhando, qual seria a dica para alguém que de repente identificou que ainda não se conhece de verdade, né, e está se utilizando de exemplos e modelos que a mídia tem mostrado, né? Quer seja na novela, quer seja nos filmes, nas redes sociais. Como fazer para cada vez usar menos esses modelos e Sim. cada vez se conhecer mais? Tem alguma dica? Olha, o mundo em que vivemos, também filosoficamente falando, tem uma concepção um tanto quanto diversa dessa cotidiana que conhecemos. Pelos gregos, eles entendem que o mundo é aquele grupo de relações que você tem em seu pensamento. Partindo desse ponto, entendemos o seguinte: eu tenho o meu mundo, Sim, você o seu mundo, e cada um tem o seu mundo. Conhecer esse mundo é um bom começo. seria o começo esse, né? Seria o começo. Ok. Porque como eu vou adotar um modo de vida, uma personalidade com um mundo diferente do seu? Eu tenho que conhecer o meu mundo. Perfeito, essa é uma boa dica para a gente começar a refletir, começar a pensar Sim, a respeito de quem sim. somos e o que queremos para nós mesmos, né? Sem dúvida. Professor Giacomini, um prazer ter conversado com o senhor aqui no Conceito de Ideias. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Igualmente, o prazer é Professor, a gente discutiu no primeiro bloco do programa que as pessoas têm a sua própria concepção de mundo, né? A própria concepção do que é certo, do que é errado, de como deve ser a sua conduta, né, na sociedade. E o direito, como é aplicado atualmente, muitas vezes ele padroniza a conduta do indivíduo na sociedade. Será que o senhor tem uma visão diferente da aplicação do direito atualmente? Será que ele preserva, na realidade, a individualidade das pessoas na conduta social? A resposta para essa pergunta tem a ver com o que é o ser humano. Como você encara o ser humano? Então, para aquelas visões filosóficas gregas, ou até, por exemplo, autores como Rousseau, eles entendem que o ser humano ele é bom nesse estado de natureza, sem o Estado, sem o direito. E o Estado, então, viria e tolheria essa visão boa do ser humano, livre, né? Mas, na verdade, existe uma outra visão, e eu concordo um pouco mais com essa, de que o ser humano ele é ruim em si, né? Ele, como diz Thomas Hobbes, ele é o lobo do próprio homem. Então, o Estado ele é necessário para que haja um mínimo de liberdade e um mínimo de paz social. Então, o Estado ele não vem acabar com a individualidade das pessoas, mas a ideia de limitar as ações das pessoas serve justamente para que elas possam florescer. Nenhuma árvore cresce sem que haja algum tipo de poda e nenhum direito pode florescer sem que haja nenhum tipo de limite. Desde o princípio das civilizações, o surgimento do ser humano, o ser humano ele tinha noção que precisava de regras para viver. Como surgiu essa atitude de legislar? Eu acho que o difícil da sua pergunta é que ela tem um pressuposto. Ela tem um pressuposto, primeiro, ocidental de mundo, e segundo, de que a necessidade de regulamento da vida se faz por meio de regra escrita, de regra obrigatória, de regra formal. E aí é que a gente tem um problema. O que acontece? Esse sistema que a gente conhece já há uns 2 séculos, 3 séculos, de regras escritas que são obrigatórias, um sistema de torná-las obrigatórias por meio do judiciário, uma polícia de controle de execução dessas normas, é muito recente na história. No Brasil, no mundo, hoje nós temos muitas leis, muitas normas, inclusive os direitos humanos e tudo mais. Como que são feitas as leis hoje? Olha, pensar no modo com que as leis são feitas pode provocar uma resposta bem ruim de ouvir, porque o modo de formação das leis no sistema democrático, ele pressupõe a existência de pessoas eleitas para essa função. Essa é a maneira mais tradicional da feitura das normas, não é a única, ok? A gente tem diversas normas, diversas formas de normatividade
que podem ser feitas pelo Poder Executivo e de complementação normativa que vem do Poder Judiciário. Professor, será que então o real problema não é o direito em si, mas quem aplica o direito hoje? Sim, eu creio que o problema de você tratar as pessoas em suas particularidades é um problema, é um desafio para o direito. O direito moderno, ele é exigido dele um tamanho muito grande de respostas, não é? Então, quantos processos existem no Poder Judiciário aguardando respostas? Então, para que você tenha um tratamento individualizado como deveria ser, é praticamente, né, impossível isso acontecer. Então, essa ideia de que o direito ele precisa olhar cada caso como singular é muito salutar, importante, mas realmente é difícil que isso aconteça diante das necessidades que o mundo exige de respostas. Vamos pensar do ponto de vista ideal. Do ponto de vista ideal, também seria difícil de entender. Vamos lá. Do ponto de vista ideal, eu teria diversos partidos representados no Legislativo. Do ponto de vista ideal, esses partidos seriam eleitos porque eles seriam representantes de parcelas da população que concordam com as ideias do partido, certo? Então, eu teria um partido que tem a maior parte dos votos, que representa, portanto, com as suas ideias, aquele percentual da população. Deu para entender? Então, eu teria um partido que teve só 5% dos votos, porque ele seria representante de 5% da população que concorda com as ideias do partido. Ora, na hora de fazer as leis, esses grupos, cada um puxa para o seu lado, porque eles representam ideias e foram eleitos por ela, do ponto de vista ideal, certo? Então, na hora que a lei vai sendo feita, ela nunca vai ser como queria o partido que teve 40%, ou que teve 20%, ou que teve 5%. Porque como cada um está puxando para o seu lado, o resultado final, eu sinto dizer, é quase um Frankenstein, que vai procurar compor da melhor maneira possível todos esses interesses. Quando a gente estuda dentro da teoria política esse fenômeno, embora ele pareça para a população horrível, porque aparentemente essa lei nunca vai servir ao interesse de nenhum grupo especificamente, do ponto de vista da ciência política, é isso que garante que a legislação ela vai ficar o mais próxima possível daquilo que atinge, na média, a população. Isso é do ponto de vista ideal, isso é o que a gente deve almejar. Infelizmente, as nossas experiências legislativas muitas vezes também demonstram que o que está em jogo são os interesses particulares, os interesses privados, os interesses econômicos que financiam esses partidos ou esses representantes. O método de entender que cada caso ele é único, ele é idealmente interessante. Isso até pode transformar algumas práticas judiciais, não é? Inclusive o Poder Judiciário ele tem algumas transformações como a mediação, como as audiências de conciliação, que são coisas recentes que tentam trazer um pouco mais de humanização na área do direito. Mas isso acaba se tornando um pouco mais caro, né? Um juiz deixar de julgar 10 casos, julgar um só por muito tempo, isso realmente torna caro, apesar de ser o ideal.